Saiba todos os seus direitos. É hora do Direito da Gente no Tarde Total, com Luana Carvalho e Eduardo Sandim. Hoje é quarta-feira, parceira Luana Carvalho. Hoje é dia do nosso Direito da Gente com o Dr. Edinaldo Sandim. Dr. Edinaldo, uma boa tarde. Como havíamos falado no programa anterior, continuando no direito condominial, hoje abordaremos sobre o síndico, não é isso, Dr. Edinaldo? Boa tarde, Eduardo Sandim e Luana Carvalho. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês novamente, falando um pouco do direito condominial. E hoje abordaremos aí sobre o síndico. Primeiramente, é importante a gente mencionar que o síndico é a pessoa que, diante de qualquer processo, judicial ou não, representa os interesses dos moradores. É o administrador do condomínio, escolhido em assembleia para cuidar do patrimônio e dos interesses e direitos coletivos no condomínio. A administração de condomínios possui demandas no dia a dia iguais ou até mais complicadas do que uma empresa. Nesse sentido, é um engano pensar que a função do síndico é figurativa. É importante ainda a gente afirmar que, para que possa uma pessoa ser síndico, ela pode ser um condômino do prédio, que seria um síndico natural, ou uma pessoa especializada em administrar condomínios. Isso é chamado do síndico profissional, um prestador de serviço. Vale ressaltar que o síndico precisa ser eleito em assembleia pelos condôminos, e o seu mandato é de 2 anos, com possibilidade de reeleição, segundo o Código Civil. Contudo, é importante você consultar a convenção do condomínio e ver se há algum ponto específico para a escolha de um síndico. Até mesmo quando há uma administradora de condomínio cuidando das atividades administrativas, não exclui a função do síndico. Este posto é obrigatório para o condomínio ser reconhecido legalmente. Agora, Eduardo Sandim e Luana, em relação à função do síndico, nós podemos enumerar algumas. Conforme disposto no artigo 1348 do Código Civil, a principal função do síndico de um condomínio é representar o condomínio ativa e passivamente. Além disso, é o administrador responsável por toda a gestão do condomínio. Isso inclui obrigações, deveres na administração condominial para manter o equilíbrio financeiro, ordem, segurança e limpeza. Podemos enumerar algumas das funções do síndico: convocar a assembleia dos condôminos, representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns, dar imediato conhecimento às assembleias da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia, diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores, elaborar o orçamento da receita e das despesas relativa a cada ano, cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas, prestar contas à Assembleia anualmente quando exigidas, realizar o seguro da edificação. Ainda assim, isso não deixa muito claro o que o síndico faz na prática, nem mesmo quais são as suas atividades e obrigações. A gestão condominial exige que o síndico cumpra certas obrigações e tenha um papel importante. Por isso, já existem diversos cursos de síndico para capacitar e formar aqueles que querem administrar o condomínio com excelência. É importante ainda afirmar que o síndico, como administrador do condomínio, desempenha seu papel como se fosse o gestor de uma empresa. Em relação às responsabilidades do síndico, é importante a gente afirmar que é o síndico quem assume a responsabilidade civil e criminal pelo condomínio. Conforme disposto no Código Civil, no artigo 1348, é função do síndico representar ativa e passivamente o condomínio. Portanto, a atuação ou omissão diante de algo sob responsabilidade pode levá-lo a ser responsabilizado pelo prejuízo causado ao condomínio e seus moradores, conforme previsto no Código Civil.
ainda, falando ainda das responsabilidades do síndico, também extremamente importante, Luana, a gente falar sobre evitar a inadimplência, né? A inadimplência é algo que assombra qualquer síndico na administração de um condomínio. É um dos principais problemas quando o assunto é a falta de dinheiro para cumprir com as obrigações financeiras. O síndico é responsável por acompanhar as contas e cuidar para que a inadimplência não deixe o condomínio no vermelho. Mesmo quando não é possível resolver de maneira pacífica, é responsabilidade do síndico buscar as medidas legais possíveis e cabíveis para cobrar os inadimplentes. Inclusive, tem ações, né, ação judicial para que possa receber aquilo que é de direito do condomínio. Dentre as responsabilidades do síndico, ainda está em cuidar da segurança coletiva e prevenir acidentes. Muitas pessoas decidem morar em condomínio por serem locais seguros e harmoniosos, né? Que oferecem tranquilidade, comodidade, mas existem obrigações e responsabilidades para manter o lugar protegido e seguro para os moradores. Além da segurança, a prevenção de acidentes também é um assunto que o síndico deve cuidar. Áreas mal conservadas, como o parquinho infantil, se transformam em um perigo potencial. Portanto, é muito importante para que os síndicos aí se atentem para isso, pois faz parte de uma das suas responsabilidades. Em relação ainda, né, da saúde financeira do condomínio, né, é muito importante manter em dia as contas do condomínio, né? A função do síndico não é nada fácil para garantir que as contas do condomínio estejam em dia, né? Além das cobranças aos condôminos, o síndico tem a responsabilidade de realizar os pagamentos aos funcionários, prestadores de serviços, seguros, impostos, taxas e contribuições municipais, estaduais ou federais. Nesse ponto, muitos síndicos decidem contratar uma administradora de condomínios para cuidar da gestão condominial, sobretudo em condomínios grandes ou comerciais, onde há muita demanda administrativa financeira. Boa tarde, doutor Edinaldo. Qual é o salário de um síndico? O síndico pode, de repente, entrar com uma ação trabalhista contra um condomínio? Luana Carvalho, em relação à sua primeira pergunta sobre o salário de um síndico, é importante a gente afirmar que, por enquanto, o cargo de síndico não é uma profissão regulamentada, que dá a ele direitos trabalhistas. Os condomínios têm autonomia para decidirem em assembleia como remunerar essa função. De modo geral, quem for morador e exercer as atribuições de síndico pode ficar isento do pagamento de sua cota condominial, como forma de compensar suas atividades dessa função. Mas há também condomínios que determinam um valor para quem assumir a função de síndico. Isso depende muito do tamanho, do perfil e da decisão dos condôminos em assembleia. Doutor Edinaldo, quais são os poderes de um síndico? Eduardo, em relação a essa sua pergunta, né, sobre os poderes do síndico, é importante a gente afirmar, né, que o Código Civil e Criminal ampara o síndico nas suas funções, né, funções, responsabilidades e tudo mais. Primeiro, o síndico ele pode transferir a outrem total ou parcialmente os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante a aprovação da Assembleia, salvo disposição em contrário na Convenção. Em outras palavras, para que você possa entender um pouquinho melhor, ele pode propor que uma administradora de condomínios o ajude nas tarefas administrativas. Da mesma forma, o condomínio pode decidir ter um síndico profissional. Entretanto, não anula a presença de um síndico natural do próprio condomínio. Outra coisa que o síndico pode decidir sozinho é a contratação de profissionais para realizar obras necessárias urgentes, sem que precise de aprovação em assembleia. Evidentemente que tudo isso está amparado no Código Civil, né, que lá fala, é muito claro, que em caso de obras urgentes de baixo custo, o síndico ele pode seguir com ela normalmente. Mas em caso de obras urgentes de alto custo, o síndico pode seguir com elas, mas deve convocar a assembleia para prestar contas e esclarecimento aos condôminos. Ele também pode entrar em uma unidade em caso de urgência e emergência, por exemplo, um vazamento de gás ou água, princípios de incêndio, pedidos de ajuda, entre outras situações emergenciais. Nesses casos, o ideal é que o síndico esteja acompanhado de policiais ou bombeiros, além de outras testemunhas que possam atestar a necessidade, né, da entrada
ou do risco eminente à segurança de terceiros. Doutor Edinaldo, o síndico pode sofrer alguma sanção quando deixa de cumprir suas obrigações? Luana Carvalho, é importante essa sua pergunta e eu acredito que possa ter alguns dos síndicos aí, né, ouvindo o programa e para que eles detenham um pouco de conhecimento em relação a isso e também saber, né, das suas responsabilidades civil e criminal, né, é importante a gente afirmar que o síndico ele pode responder com seus próprios bens, né, de acordo com o Código Civil, quando deixa de cumprir as suas obrigações e causa danos a terceiros ou moradores, né. O artigo 1348 do Código Civil deixa muito claro que das responsabilidades assumidas, o síndico ele pode arcar, né, com o seu patrimônio pessoal para reparar os danos causados aos moradores ou terceiros, em caso onde deixou de observar as obrigações que lhes eram devidas. Então, eu já vi situações, entendeu, onde que o síndico ele foi responsabilizado, né, por uma questão que ele deixou de atender, né, e isso gerou um prejuízo para o condomínio, de uma forma geral, e aí os próprios condôminos fizeram uma assembleia e fizeram com que o síndico pagasse aquele prejuízo, né, que o condomínio sofreu, né. Então é sim, tá? O síndico pode responder sim com os próprios bens, né, de acordo com o próprio Código Civil. Doutor Edinaldo Sandim, o síndico, ele pode ser reeleito? E se sim, por quanto tempo? Eduardo, em relação a essa sua pergunta, muitas pessoas têm dúvida, né, se o síndico ele pode ser síndico apenas uma única vez ou ele pode ser reeleito, né. É muito claro que a reeleição de um síndico ela pode ser limitada desde que a convenção do condomínio não preveja uma limitação, né? Então, assim, o Código Civil não estabelece um limite para o número de mandatos que um síndico possa ter, né? A lei, inclusive, defende a reeleição de síndicos profissionais. No entanto, a convenção do condomínio ela pode estabelecer cláusulas que proíbam ou limitem a reeleição do síndico. Por exemplo, a convenção pode determinar que o síndico só pode ser reeleito uma ou duas vezes. A gestão de um síndico é eleita na Assembleia Geral Ordinária anual e tem um prazo máximo de 2 anos, né? Então, assim, no entanto, a convenção do condomínio ela pode estabelecer um período inferior, né? Um período inferior. Então, já vi situações em que o síndico em determinado condomínio, a cada ano era eleito, né? A cada ano era eleito. Então, assim, nada impede também que ele fica se reelegendo, né? Existe uma dificuldade muito grande nos condomínios, né, para que se coloque um síndico lá, né? É muita responsabilidade, então muitos dos condôminos não querem essa responsabilidade para si, né? E acaba mantendo um síndico lá por 10 anos, 12 anos, e por um tempo aí que, se a convenção não fala diferente, né? Evidentemente que se a convenção fala que o síndico ele tem que ficar no máximo 2 anos e terá uma nova eleição para o novo síndico, esse não pode ser reeleito, e caso não tenha nenhum outro condômino que queira ocupar a função de síndico, aí é necessário contratar um síndico profissional, né? Que no mercado aí já tem bastante síndicos profissionais aí que já atuam em diversos condomínios aí, ok? Esse é o nosso Direito da Gente com o Dr. Edinaldo Sandim. Eduardo e Luana, 3 programas aí realmente é muito pouco para que a gente possa falar de um assunto tão vasto aí sobre o direito condominial, né? Mas a gente vai chegando ao fim aqui da participação em relação ao direito condominial. Na semana que vem já estaremos trazendo um novo assunto, mas isso não quer dizer que a gente não responda qualquer pergunta que de repente o ouvinte aí, né, possa ter, né, possa ter alguma dúvida, manda aqui para a rádio, a gente está à disposição para responder sobre os assuntos abordados, ok? Eu agradeço mais uma vez a participação, né? Agradeço os ouvintes, né, que perderam um pouco do seu tempo aí para poder estar me ouvindo, né, e me coloco à inteira disposição. Tá bom? Um grande abraço, uma boa tarde e tudo de bom para vocês. Você ouviu Direito da Gente com o Dr. Edinaldo Sandim. De volta na próxima quarta-feira.
Saiba todos os seus direitos. É hora do Direito da Gente no Tarde Total, com Luana Carvalho e Eduardo Sandim.